Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. Hoje eu tô, eu ia dizer mais animado, mas não é mais animado, é menos desanimado. Ah, ai. Eu acho que é a mesma coisa. Se você tá menos animado, quer dizer, se você tá menos desanimado, você teoricamente tá mais animado. E vice-versa. Enfim. Mas, mas porque esse podcast, eu já comecei falando sobre animação. Sim, antes de eu começar a falar, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, meu nome é Nidjon Silva, meu Instagram é @NIDJON Nidjon Silva. Nidjon Silva, @Nidjon Silva. Instagram, lá no meu Instagram tem um link na minha bio que tem tudo o que eu trabalho. Tem um livro que eu tô vendendo, meu livro. Tem link de todos os podcasts que eu gravo, que são 3. Tem link do Wattpad. E tem outras coisas lá que você só... Eu não tô lembrando o que tem lá, mas é só ir no link da bio do meu Instagram. Sim, agora voltando ao que eu tava falando. Porque eu comecei esse podcast já falando de animação. Animação não no sentido de um filme de desenho e de animação, mas de ânimo. Porque eu acho que foi antes de ontem, que eu tava zapeando pelos canais da minha TV aqui de casa. Eu, sem saber mais ou menos o que iria assistir. Porque geralmente quando eu boto pra assistir TV, sem ser YouTube ou outro streaming, é porque eu quero ver alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não tô com vontade de assistir nada. Então quando eu boto na TV é que eu não tenho a mínima ideia do que eu quero assistir. Então eu boto na TV que já você liga e já tá passando alguma coisa. No stream ainda tem que procurar. Então é essa a minha lógica. Quando eu boto TV aberta, é porque eu tô com preguiça de procurar algum conteúdo na Netflix ou no YouTube. Então aí eu tava zapeando canal de filme. Aí de repente num canal que eu não lembro mais qual foi que eu parei. Eu parei porque tava passando um filme live action do Ursinho Puff. É o Ursinho Pooh, mas a minha infância todinha eu pronunciei Ursinho Puff. Puff, mas é Ursinho Pooh. Só Pooh. Ursinho Pooh, não é Puff. Eu aprendi na minha infância a falar Puff, mas é Pooh. Ai.
Aí eu nunca tinha visto, eu nem sabia que existia um filme live action do Ursinho Puff. Aí a cena que eu que tava passando, assim que eu coloquei no canal, era um cara, não sei se era lendo jornal ou era escrevendo alguma coisa nos papéis, num vagão de um trem, como se fosse, como se fosse um filme de época. Pelo que eu vi, era em Londres, era de época, e tinha um cara escrevendo os papéis, e aí no banco da frente tinha um ursinho Pooh em live action. Só que ele era como se fosse um urso de pelúcia, só que se mexia. Não é tipo o live action do ursinho Pooh. O desenho, ele é desenho. Só que no filme ele não é desenho, ele era um urso de pelúcia que falava e se movimentava. E assim o resto da turma dele também. É uma espécie de urso de pelúcia que fala. Aí eu fiquei meio intrigado. Eu tô tenho dislexia e problema de dicção, então tem palavras que eu pronuncio errado, eu fico repetindo até eu pronunciar correto. Ora, desde criança eu tinha dificuldade de falar Tigrão, que é um personagem do Simpu. Eu falava trigão, parece é um trigo gigante, trigão. Sim, aí eu fiquei meio intrigado. Eu fiquei olhando assim a TV. Aí na minha mente ficou aqueles gritos assim, cri, cri. Aí eu reparei, isso é o Ursinho Pooh? Em live action? Essa é a minha reação quando eu percebi que era o Ursinho Pooh. Isso é o Ursinho Pooh? Só que na hora eu disse Puff, porque eu tinha aprendido que era Puff. Isso é o Ursinho Pooh? Aí fiquei olhando, assim, assistindo. Porque a última vez que eu vi o Ursinho Pooh, eu era criança. E era em desenho. Aí fizeram um live action, eu não fiquei sabendo desse live action. Enfim, aí eu fiquei assistindo, eu achei até interessante. Aí o cara que tava escrevendo era amigo do Ursinho Pooh quando ele era criança. Quando ele cresceu, por causa do trabalho, ele esqueceu das coisas de criança. Aí pelo que eu entendi no filme, o Ursinho Pooh e os amigos vivem no bosque, no fundo da casa do personagem lá principal. É aquelas casas que não tem muro e o fundo da casa dá para um bosque. Aí no bosque tem uma árvore, tem tipo uma portazinha, um buraco embaixo assim, no meio do tronco da árvore. É como se fosse uma porta, tipo um portal que dá pra
um outro bosque ou floresta em outra dimensão. É como se fosse. Como é aquele negócio do Stranger Things? Que é. Sei lá. É o mundo invertido. É uma espécie do mundo invertido do Ursinho Puff. É que o cara tá numa floresta, aí entra num buraco, num tronco de uma árvore e aparece em outra árvore de outro bosque, de outra floresta, de outro lugar. É como se fosse outra dimensão. Aí eu achei meio esquisito, mas eu continuei assistindo, né? Tava lembrando a minha infância, então eu continuei assistindo. Aí o que me impressionou assistir essa live action é quando apareceu o burro falante. Que aí quando eu era criança eu vi o burro falante normal. Eu via o burro falante, eu criança, como se fosse um burro com preguiça. Na minha mente, o burro falante era preguiçoso quando eu era criança. Aí agora, eu adulto, vendo o live action, eu entendi o que se passa com o burro falante. De verdade. Eu percebi que o burro falante ele não é preguiçoso. Ele é depressivo e triste ao extremo. É tanto que a primeira cena que ele aparece no filme é ele num riacho. O riacho levando ele. E ele sem reação, um esperando a morte no fim do riacho. Da cachoeira lá. Só que ele não ia morrer, porque era um riacho bem baixinho. Mas enfim, aí eu percebi que o burro falante é só um burro que tem depressão. Ou seja, o personagem do Ursinho Puff tem um personagem que tem depressão. E quando eu era criança, eu não percebia isso. Eu achava que era um burro com preguiça. Preguiça de falar, essas coisas. Aí hoje eu entendi que o burro nada mais é que um depressivo que sempre triste. Mas por que eu percebi agora? Anos depois, muitos anos depois. Porque hoje eu vivo igual ao burro falante do Ursinho Puff. Né? Todo tempo depressivo. E todo tempo triste e cabisbaixo. Né? Ele fala meio assim, o burro falante. Ele tem tanta... Ele é tão deprimido. Ele fala assim. Se bem que quando eu tô deprimido, eu falo meio que assim também. Os episódios anteriores, quem ouviu os episódios anteriores, que eu tava mais um pouco deprimido, meu tom tá mais baixo. Hoje eu já tô meio que gritando. Quando eu tô basicamente bem, voltei a tomar medicamento faz 3 dias, então a minha ansiedade está controlada. Então o meu tom de voz já está meio que normal. Se eu estiver gritando, é porque eu estou normal. Agora, se eu não gritar enquanto eu falo, é porque eu estou depressivo. Eu não vou cortar esse grito.
Então foi essa experiência. Eu vi por acaso, eu vi o live action do Ursinho Puff, que eu não sabia que existia, e vi o Burro Falante, quer dizer, e eu entendi porque o Burro Falante é daquele jeito. Passei a vida inteira achando que o Burro Falante era só um preguiçoso, mas na verdade ele é só depressivo. Parece que os iguais se identificam. Então eu sou meio que burro falante. Sim, eu criança eu acho que eu era igual, fazendo paralelo com os personagens. Então quando eu era criança eu era igual o Ursinho Poo. Feliz. Aí eu fui ficando velho e fui ficando igual o burro falante. É a vida, é a vida. Então, esse é o primeiro assunto que eu tô falando para vocês. Então, esse é o nome do episódio, vai ser Burro Falante. E a segunda coisa que eu quero conversar com vocês é sobre. Foi ontem? Sim, foi ontem. Que eu tava vindo da minha avó. Lá perto. Dicção é essa? Lá perto da minha avó abriu um parque. Sabe aqueles parques? É itinerante, que fica mudando de cidade. Não é um parque fixo na cidade, ele fica viajando pelas cidades. Aqueles parques de diversão tem roda gigante, aqueles carrinhos de bate-bate. Eu não sei como é que se chama esse brinquedo aí onde você porque cada estado fala as coisas diferentes. Mas aqui no Rio Grande do Norte a gente, aqueles carrinhos que fica batendo no outro, a gente chama carrinho de bate-bate. Carro de bate-bate. Aí tem aquele outro parque. Não, aquele outro parque. Aquele outro brinquedo que roda de cabeça pra baixo. Patoxinho! Tô falando com o gato aqui de casa. O nome dele é Bartolomeu. Vai entrar? Ou vai deixar a porta aberta? Hã? Tô gravando. Vai falar alguma coisa aqui? Vai ficar calado, né? Só que eu não sei mais o que eu tô falando. Sim, aí a gente tava passando. Eu e minha esposa tava vindo da minha avó.
É uma aglomeração num parque de diversão. Aí me veio na mente duas hipóteses. Ou a minha cidade inteira, que é 60 mil pessoas, 60 mil habitantes, ou a cidade inteira já está vacinada com a segunda dose, então não precisa se preocupar com a aglomeração, ou a pandemia aqui no Rio Grande do Norte acabou. Porque tanta gente tinha no parque de diversão lá. Tem muita gente. Ou eles estão imunizados, ou acabou e eu não fiquei sabendo. Pelo menos não preciso usar mais máscara. Como é o nome daquele negócio que roda assim, de cabeça pra baixo? Aquele brinquedo. É Ranger, né? É dois negócios que rodando, que fica cabeça pra baixo. Ah, não sei. Mas era engraçado. Era engraçado aquele brinquedo que vira de cabeça pra baixo. A gente só escuta o povo gritando. Ah! Ah! Aí. Ai, meu Deus. A gente já tá com 20 minutos de gravação. Eu vou procurar aqui alguma coisa para ler de notícia. Por que eu falei esses assuntos? Não sei. É porque eu falo coisa aleatória também. Cadê? Ticaracati. Como é? Achei aqui uma notícia interessante, boa de comentar. Tá dando gato? Por quê? Hein, Michel? É pra as unhas ficar amoladas. Sim, aí a manchete da. Eu tô me distraindo aqui com o Michel arrumando a cama aqui do quarto. Ai, ai, esse gato vai furar essa minha bolsa. Sim, a manchete da notícia que eu achei aqui é interessante. Aviões dos Estados Unidos pousam no Brasil com helicópteros para simulação de guerra. Vou repetir de novo. Que eu achei curioso. Aviões dos Estados Unidos pousam no Brasil com helicópteros para simulação de guerra. Dentro do avião, transportando helicópteros militares. Na tarde de sábado, 21 de agosto, 2 aviões dos Estados Unidos pousaram na base aérea de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, transportando militares e 2 helicópteros que participarão de treinamento para simular cenário de guerra. Mas por que o exército brasileiro está simulando cenário de guerra?
Se que o máximo que o exército brasileiro faz é fazer pista e pintar os canteiros das pistas, assim, das calçadas de branco. É recapeamento de pista, né? Que fala quando, Michele, quando tem buraco na pista, quando tapa. É recapeamento, né? Então o exército brasileiro, o treinamento que eles têm é para fazer recapeamento ou construção da pista lá. De acordo com a FAB, Força Aérea Brasileira, as atividades operacionais do Exército. Não, tô lendo pouco e ruim. As atividades operacionais do Exercício Conjunto TAPIO 2021 serão realizados até o dia 3 de setembro. Cerca de 30 aeronaves e 16 unidades aéreas e de infantaria foram deslocadas para o treinamento na capital sul-mato-grossense. Durante o treinamento, militares e vetores são dispostos em cenário de guerra não convencional. Como assim? Disposto em cenário de guerra não convencional. E o que seria uma guerra convencional? Se existe o não convencional, existe o convencional. Mas o Brasil não tem guerra. O máximo de guerra que tem no Brasil é a polícia militar com os traficantes. Mas o exército brasileiro, a única guerra que o exército brasileiro tem é a guerra contra a dengue. Que eu saiba, o exército faz o combate, tem a guerra contra a dengue. Mas isso é outra coisa. Cadê? Durante o treinamento, militares e vetores, não faço a mínima ideia o que é vetores nesse contexto aqui. Militares e vetores são dispostos em cenário de guerra não convencional, no qual o combate é contra forças insurgentes ou paramilitares e não entre estados constituídos. Dentre as atividades estão missões de ataque, reconhecimento aeroespacial, infiltração aérea, busca e salvamento em combate, entre outras. Que seria forças paramilitares. Vou pesquisar aqui, que eu não sei o que é, não. Forças paramilitares. Eu tenho que saber, né, o que é. Forças paramilitares, também conhecidas como milícias. Por que não diz logo para o combate de milícia? Aí fica falando difícil, paramilitar. São grupos ou associações civis armadas e com estrutura semelhante à militar. Entendi. Paramilitar porque é uma milícia com estrutura semelhante à militar. Então provavelmente ex-militares que faz parte dessas milícias, mas que não faz parte das forças armadas com fins político-partidários, religiosos ou ideológicos, formados por membros armados que usam táticas e técnicas civis ou militares para a concessão de seus objetivos. Enfim, é isso aí. Paramilitar é uma milícia semelhante
a estrutura militar. Ah, entendi. Então o treinamento é para o exército combater as milícias. Bom saber, vou saber. Ah, entendi. Em nota, a FAB disse que a presença de nações amigas neste tipo de treinamento é uma oportunidade para o intercâmbio de experiências e desenvolvimento doutrinário da Força Aérea Brasileira, contribuindo para possíveis participações do país em missões previstas nos acordos de paz da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ou seja, nesse intercâmbio, os Estados Unidos traz os aviões, os helicópteros para cá, para o exército treinar. Em contrapartida, o exército manda estratégia de combate à dengue para os Estados Unidos e pintar meu fio. Ai, pausa para tomar água. Enfim. Registros divulgados no perfil oficial da FAB no Instagram mostram a chegada das aeronaves norte-americanas em Campo Grande. Aí tem aqui algumas fotos da aeronave trazendo os helicópteros. É grande, viu? O porta aqui da aeronave. O helicóptero que vem dentro do avião é grande. Imagina o avião que trouxe 2 helicópteros grandes dentro, né? Helicóptero militar. Legal. Gigante, viu? A aeronave militar americana. Os Estados Unidos tem dinheiro. O exército americano tem dinheiro. Então hoje eu não. Eu vou só ler isso aqui. Eu não tenho muita coisa para dizer. Eu já vou ficando por aqui. Já tem meia hora. Hoje eu não vou chegar aos 50 minutos, não. Então, eu fico por aqui. Valeu! E espero o episódio de quarta-feira. Valeu!